quero falar hoje sobre manipulação. Manipulação. Será que o homem pode manipular Deus? O homem pode manipular Deus? Quando eu penso em manipulação, a primeira coisa que vem em minha mente, sabe o que é? Sabe o que vem em minha mente quando eu penso em manipulação? É a Torre de Babel. Vem a Torre de Babel na minha mente. O que é a Torre de Babel? É o homem querendo ir a Deus através de seu próprio esforço, através do seu próprio gênio, através do seu próprio talento. Porque ele aprendeu a construir uma base e vai edificar um grande prédio em cima dessa base. E ele pretende chegar a Deus, chegar aos céus, com o seu próprio esforço. A base deles é o seu próprio mérito. Ele quer ver seu prédio. Ele vai fazer de tudo. Ele está convicto, diante dos seus cálculos matemáticos, diante das suas posições, que agora ele pode erguer o prédio dele e fazer o prédio dele se elevar até os céus e chegar a Deus. Mas isso está lá na Escritura. Isto é manipulação. Isto aqui é manipulação. Manipulação é o homem querer fazer com sua própria força as coisas. Ele manipula, ele faz. Muito bem, nas coisas terrenas, nas coisas naturais, tudo nesse mundo é manipulado para ser feito. Se você quer um bolo, você tem que manipular para ter um bolo. Senão, se você não manipula, você não come o bolo. Não é verdade? Você não participa da delícia de comer um bolo. Então, no mundo natural, tudo é manipulado. Mas, nós podemos, no lado espiritual, manipular Deus. Nas coisas espirituais, nós podemos manipular Deus. É Deus manipulado pelo homem? É Deus quem faz o desejo do homem? Nós temos que colocar isto. Porque nós estamos vendo manipulações em nossos dias. Manipulações do espiritual. Agora, quem tem o direito de manipular o espiritual é o bruxo. Ele manipula. Ele faz a bruxaria dele e faz os desejos deles aparecerem na terra. Vai ser bruxaria. Mas o cristianismo não é bruxaria. O cristianismo, o verdadeiro, não é bruxaria. É submissão. Submissão. A quê? À palavra de Deus. O cristianismo é uma submissão à palavra de Deus. O cristianismo reconhece a soberania de Deus. É outra visão. É obediência. Nós vamos descobrir que o poder de Deus, a autoridade de Deus, ele vai sendo acumulado no âmbito da obediência. Obediência a quê? A quê? Temos que estabelecer ao que devemos obedecer. São as determinações dos homens, são as determinações das igrejas. Pois hoje vivemos num espírito igrejeiro. Espírito igrejeiro. O que é esse espírito igrejeiro? É a igreja dominando tudo. A igreja dominando o aspecto espiritual. A igreja está dominando o aspecto espiritual. A igreja se colocou hoje no lugar de Deus. E agora, os mentores da igreja, eles se põem como verdadeiros Espírito Santo. Eles se põem no lugar de Deus
diante do mundo, eles se assentam no trono de Deus. E desde esse trono, eles dão ordens para os pobres mortais. E os pobres mortais são manipulados por eles. A ordem parte deles. Eles decidem nos seus concílios. Eles tomam uma decisão. E diante daquela decisão, fazem os seus projetos e jogam para o povo. E o povo obedece à decisão deles. Isto é nada menos que manipulação. É manipulação. Isto é manipular as palavras do Evangelho. Essa é a característica de Babel. Babel é uma grande manipuladora. Ela estabelece sua base, ergue seu prédio e diz: agora nós podemos ir até o céu. Na nossa força, no nosso engenho, no nosso talento. Essa atitude de Babel é uma atitude manipuladora. Outro dia eu estava assistindo televisão e vi um povo, uma multidão, manipulando uma cruz. Levando uma cruz de uns 10 metros, eu acho. Não sei, foi pela televisão que eu vi, uma cruz enorme. E o povo levava aquela cruz por uma rua, levava para outra rua, levava para outra rua. A cruz sendo manipulada. É manipulação. Manipulação através de símbolos. Símbolos sagrados. O homem quer levar a cruz no destino que ele projeta. Ele quer levar o Cristo aonde ele projeta. Ele quer levar Cristo no destino dos seus propósitos. Isso é manipulação. Eu posso até dizer, num gesto ousado, não é? Bruxaria cristã. É a bruxaria cristã. Manipulando, o homem põe a cruz onde ele quer. Ele determina em que cidade ele vai levar a cruz. Ele determina em que lugar ele vai levar a cruz e ele leva a cruz lá. Mas nós cristãos sabemos que a coisa não é assim. Pois as Escrituras dizem o quê? O homem de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus. Em outras palavras, os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Oba! Então, nós somos o quê? Dirigidos. Nós somos o quê? Dirigidos. Nós somos dirigidos. Por quem? Pelo Espírito de Deus. Os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Aqui podemos ver uma diferença fundamental. Um está dirigindo. Por exemplo, aquele povo dirigia a cruz, que é o símbolo do cristianismo, para uma rua, para outra, para outra, para outra. Eles estavam dirigindo a cruz. Não era a cruz que dirigia eles. Estavam manipulando a cruz. E estou certo que estavam fazendo com toda sinceridade. Estavam fazendo com toda sinceridade dentro do seu coração. É gente sincera que faz aquilo. Mas, porém, estão manipulando a cruz sem saber. É um gesto inconsciente. Não sabem que quem deve dirigir o ser humano, o cristão, é o Espírito Santo. Os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Mas hoje o que está acontecendo? Muitos filhos de Deus estão sendo dirigidos pelo Espírito de Deus? Não, estão sendo dirigidos por igrejas. Estão sendo condicionados pelas igrejas. É o que eu chamo o espírito igrejeiro.
o espírito igrejeiro dirigindo o povo de Deus aqui na terra. Este espírito se assenta, se estabelece no trono de Deus, na palavra de Deus. E diz para o povo: venham por aqui, não, agora venham por ali, agora vamos por aqui, vamos fazer projeto para lá. E o povo segue como rebanho o projeto determinado por essas igrejas. Elas se assentam no lugar de Deus. Elas se postam como Deus. Usam a palavra de Deus. Falei, usam a palavra de Deus, mas para servir aos propósitos delas. Para servir aos propósitos delas. O caminho devia ser o inverso. Elas deviam ser usadas por Deus. Aí é diferente. Devemos ser usados por Deus. Esse é o caminho diferente. Devemos ser guiados por Deus. E hoje nós sabemos que somos guiados por Deus através do Espírito dele. Pois os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Isso é uma tecla que tem que ser batida e entrar em nossa consciência. Nós, os filhos de Deus, somos dirigidos pelo Espírito de Deus. Não por espíritos igrejeiros. Hoje, esse espírito de Babel tem permeado a nossa sociedade. E hoje, o povo está sendo dirigido por este espírito de Babel. Um espírito igrejeiro que quer fazer as coisas baseado na sua força, baseado na força do seu talento, baseado na força do seu gênio. E então, vão manipular a palavra de Deus. Manipulação da palavra de Deus. A palavra de Deus tem que servir aos nossos propósitos, pois nós cremos nos nossos propósitos. Enganoso o coração do homem, o homem que segue seus próprios caminhos. Parece que está certo, ele está convicto que está certo. Mas Deus é outra coisa. O caminho de Deus vem através do Espírito Santo hoje. Os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Aí não é manipulação. Aí é Deus dirigindo o povo de Deus. Aí a coisa flui. A coisa flui. A coisa flui. Mas é difícil perceber esta percepção. É difícil perceber esta percepção de que o povo de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus. Então, quando o povo de Deus não percebe que ele deve ser dirigido pelo Espírito de Deus, ele passa a ser um povo manipulado pelo espírito igrejeiro. Aqui está me passando na cabeça os sacerdotes de Baal, manipulando a situação para que o fogo descesse. E Elias só fica de olho e vê a manipulação. Mas Elias é dirigido pelo Espírito de Deus. De uma palavra só, o fogo desce do céu e queima tudo. Hoje tem isso daí. O espírito de Elias e o espírito igrejeiro. O espírito de Elias com o espírito de Deus. O espírito igrejeiro baseado na força dos propósitos e do engenho, gênio humano, na força do homem. Por isso nós vamos ter que escolher, vamos ter que ver, estamos sendo manipulados ou estamos deixando o Espírito Santo nos dirigir? Em que lado nós estamos nesta moeda da vida? Em que lado? Deixando o Espírito Santo nos dirigir? Que esse seja o nosso lado, que o Espírito Santo nos dirija.